boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica da Igreja do Nazareno, Cidade Satélite. Vamos começar o nosso momento, vamos ter uma oração. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, Deus santo e eterno, neste momento, Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, preparados para receber de Ti, Senhor, os ensinamentos dessa lição, Pai. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos nessa noite que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, por toda esta lição, no ensinamento da Tua Palavra. Que os irmãos que estão assistindo, Senhor, o Senhor possa abrir o seu entendimento, Pai, para que esta lição seja algo essencial e fundamental na vida de cada um de nós. Que os ensinamentos do Senhor nesta noite, através da lição número 9, Pedro, salvação para todos, esta lição possa nos trazer o ensinamento que nós precisamos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos, Pai querido. Amém, Senhor. Queridos irmãos, como o Monteiro já colocou enquanto orava, Pedro, salvação para todos, a lição de número 9. Essa lição, irmãos, ela é muito rica e ela traz para nós alguns milagres que são narrados no livro de Atos. E nós iremos ver o agir de Deus na vida de Pedro e como Deus ele está interessado em resgatar o homem do pecado, independente da sua nacionalidade. O objetivo dessa lição, a gente pode dizer que é que Deus ele se preocupa com a alma do ser humano. Ele se preocupa em que o ser humano ele reconheça que necessita de um Salvador. E isto independe da raça, da cultura, do lugar onde ele mora. Como a palavra do Senhor já diz, não há judeu nem grego. Todos precisam da salvação do Senhor. Essa é a ideia que a gente pode entender como sendo a ideia central dessa lição de hoje. Mas dentro desse tema, a gente vai perceber que existem várias outras aplicações que são muito importantes para o nosso dia a dia. E a gente queria começar falando um pouco a respeito de Pedro. Pedro, aquele discípulo de Jesus, impulsivo, mas que teve uma conversão sincera, teve uma experiência marcante também. Os irmãos sabem que Pedro negou a Jesus, mas logo depois ele se arrependeu. E Jesus, certa vez, disse a Pedro que ele seria aquele que iria apacentar as ovelhas do Senhor. Pedro recebeu de Jesus a incumbência de ser o líder. Então veja que Pedro ele era um homem de fé, um homem que teve uma vivência com Deus, testemunha ocular daquilo que Jesus fez na terra. E a gente pode perceber uma mudança em Pedro. Um homem que agora ele reconhecia e sabia das suas limitações e via em Jesus o único Salvador. Mas o que chama a atenção, irmãos, ainda, é que apesar de Pedro ser essa pessoa de intimidade com o Senhor Jesus, ainda havia algo que Pedro precisava mudar. E essa lição, ela mostra exatamente isso. Pedro ainda tinha aquela ideia de que a salvação de Deus era apenas para os judeus. A gente pode ver isso lá em Atos, no capítulo 5, 31.
pastor João Monteiro pode dar uma lida, por gentileza? Sim, 5:31. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Perceberam, irmãos? Para dar a Israel arrependimento e remissão de pecados. Essa era a ideia que se tinha. Mas o que chama a atenção é que no decorrer dos acontecimentos, no decorrer da lição, os irmãos vão perceber a mudança. E a gente pode perceber isso, a mudança no pensamento de Pedro, e a gente pode perceber isso em Atos capítulo 10, versos 34 e 35, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E Atos 11, 18 também nos diz algo muito importante. Diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. De modo que a gente pode ver nessa lição, irmão, coisas grandiosas aqui. Curas, ressurreição de uma pessoa que estava morta, quebra de barreiras culturais e também a salvação agora chegando aos gentios, povo que os judeus desconsideravam, achando-se exclusivistas, achavam então que a salvação não era para os gentios. Pastor João Monteiro, quer fazer algum comentário? Interessante que existem algumas quebras aí de entendimento com relação ao que o judeu tinha como, que Deus tinha colocado eles como povo escolhido. Não é verdade? Porque eles achavam que eram exclusivos de Deus. A salvação era somente para eles. Mas na realidade Deus os escolheu para ser um povo modelo para as nações ao redor. E Pedro ele começa a enxergar isso. Ele era resistente, mas se você for ler o capítulo inteiro, desde o capítulo, no final, do capítulo 9, entrando no 10, né? Quando Deus ele revela algo para Pedro, ele já assim começa a entender que o Evangelho de Deus transforma de forma que não é exclusividade minha, não é exclusividade sua, mas é justamente a proclamação para os outros que nós precisamos fazer e levar. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, eu acho interessante que no versículo 15, quando Pedro entra na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Por quê? Porque Pedro já havia feito milagre, acho que no capítulo 3, se eu não me engano, 4. Né? Isso. Não é verdade? Sim. E já ouviam falar que esse homem já tinha curado, já tinha feito milagres, e da mesma forma que Jesus havia feito. Mas o entendimento aqui é que mesmo revestido pelo Espírito Santo, a gente não deve colocar ninguém acima de Deus. Amém. E o adorar. Amém. Nós somos escolhidos para sermos modelo de Jesus Cristo aqui na terra, mas não para ser adorado e exaltado. É verdade. E, irmãos, isso que o pastor falou vai ficar claro daqui a pouquinho quando a gente entrar no tópico 1, que é que a gente vai falar exatamente dos milagres que Pedro realizou. E uma coisa interessante também, pastor Monteiro, é que Pedro, crente sincero, homem fiel a Deus, mas precisava ainda mudar nesse aspecto.
ele precisava ainda entender que o plano de salvação se estendia a toda a raça humana, e não somente aos judeus. E aí eu fiquei pensando, muitas vezes nós, cristãos, guardamos algum tipo de discriminação para com algumas pessoas. De repente a gente pode achar que, sei lá, um drogado, uma pessoa que é envolvida em vício, algum certo vício, ou mesmo alguém que rouba, de repente a gente pode pensar que a graça de Deus não pode alcançá-lo, e a gente julga isso. É bom assim, a gente reflita, né, e entenda a partir dessa experiência de Pedro, que o Evangelho é também para esse tipo de pessoa. Pedro, ele achava que o judeu era melhor do que os outros. Às vezes a gente tem essa visão, né, de que nós, por não praticarmos algumas coisas que o outro pratica, somos melhores. E essa virtude, nenhuma virtude vem de nós mesmos, a não ser de Deus. Amém. Verdade. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Primeiro tópico diz: Pedro faz milagres. Eu vou resumir. Nós vemos aqui 2 milagres Pedro realizando. Um milagre na cidade chamada Lida e outro milagre numa cidade chamada Jope, que hoje é conhecida como Jafa, atualmente no estado de Israel. Jafa. Ainda existe a cidade. E ela é uma cidade que é praiana, vamos dizer assim, né? Fica no litoral, perto do litoral. Em Lida, Pedro cura um homem chamado Enéas. Ele era paralítico, 8 anos paralítico. E Pedro cura Enéas. E, de alguma maneira, as pessoas de Jope acabaram tomando conhecimento que Pedro estava lá e pediram para chamar Pedro. Porque na cidade de Jope havia uma pessoa por nome de Dorcas, Tabita, né, no hebraico, Dorcas no grego, que significa gazela, que havia falecido, só que era uma pessoa de boa reputação, né, e as pessoas estavam chorando, pranteando, de modo que quando Pedro chega nesse lugar, ele realiza um milagre incrível. Ele ressuscita essa pessoa que havia falecido. E aquilo se tornou notório. E aí a gente tem aqui, nesses milagres de Pedro, algumas coisas importantes. Que Pedro, o que ele realizou, guarda algumas semelhanças com o que Jesus fez. Os irmãos podem comparar isso. A gente não vai ler aqui em virtude do tempo, mas você aí em sua casa pode dar uma olhadinha em Mateus, no capítulo 9, verso 6. Compare com Atos 9, 34. E Marcos 5, 41. Compare com Atos 9, 40. E você vai ver Jesus realizando milagre e como Pedro realizou também milagre. Inclusive, o comentarista Stott, ele diz que esses milagres autenticam o ministério de Pedro exatamente por essa razão. Porque Pedro fez do jeito que Jesus fez. Interessante que, até a gente estava conversando antes, que a Bíblia não registra em nenhum momento que Pedro havia feito alguém ressuscitar. Mas eles sabiam que Jesus havia feito esse milagre, né? Então, aqueles que são discípulos de Jesus são chamados a viver da forma que Jesus. Então, existe um entendimento que as pessoas esperavam, por isso chamaram Pedro para estar naquele lugar e se aproximar justamente da Dorcas, né? Para que ele pudesse trazer um milagre, né? A ressurreição daquela mulher. Houve um momento em que Jesus conversava com os discípulos, eles estavam admirados com os milagres que Jesus fazia, e Jesus disse para eles que eles iam fazer milagres maiores do que Jesus havia feito. Então, provável que aquele povo estivesse esperando que os discípulos começassem, na caminhada deles, fazer os milagres que Jesus havia dito que eles fariam, né? E esse milagre que Pedro, né, ressuscita Dorcas, isso é um fato muito, assim, muito tremendo, né, diante daquela sociedade, né? Amém. Verdade, irmãos. E outra coisa que a gente vê que daí atesta ao ministério de Pedro
é que o que ele fez resultou para a glória de Deus. Glorificado. Vamos entrar no segundo tópico da nossa lição, que é Pedro foi chamado por Cornélio, o centurião. Esse episódio, irmãos, a gente vai perceber o agir de Deus, dando uma visão a Cornélio e também dando uma visão a Pedro. Pedro, ele estava em Jope, na casa de Simão, chamado curtidor, essa pessoa que trabalhava com animais mortos, era curtidor de couro de animais, né? Fazia objetos, talvez, com couro de animais. E aí a gente já vê uma coisa interessante. Um judeu na casa de uma pessoa que trabalhava com animais mortos. Não é verdade, pastor? Coisa que não era comum, na verdade não era nem aceitável, né? Eles nem deveriam estar ali. Mas aí a gente já vê a primeira quebra de uma barreira já acontecendo. É como se Deus estivesse preparando algo maior ainda para Pedro. É como se houvesse, digamos assim, como se fosse uma introdução para o que Pedro iria experimentar depois. E os irmãos vão perceber daqui a pouquinho, no decorrer da lição, o milagre que ocorreu tanto na vida de Cornélio como na vida de Pedro. Cornélio era um centurião romano, era responsável por 100 homens e, segundo alguns estudiosos, em Cesareia havia uma sede, digamos assim, do poder militar romano. Inclusive há ruínas hoje em dia encontradas nessa cidade, que ainda existe até hoje, certo? Que mostram realmente a atuação militar de Roma nesse lugar. Além disso, Cesareia ficava no território samaritano. Então veja, Pedro iria se encontrar com um homem que estava a serviço de Roma, que escravizava os judeus. Além disso, num território samaritano. Não estão percebendo a dificuldade que seria para um judeu ir para uma situação dessa? Mas o agir de Deus, o milagre de Deus, eu digo, irmãos, ele nos faz ir a lugares que a gente nem imagina, enfrentar situações que talvez a gente nem esperasse, para que a salvação chegue a alguém. O milagre de Deus aí foi grande. Pedro se revela a Cornélio, pedindo para ele mandar chamar a Pedro. E também Deus se revela a Pedro numa visão. A visão de um objeto semelhante a um lençol, descendo, que continha animais, e a voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: Senhor, jamais em minha boca entrou coisa comum ou imunda. E a voz dizia: não tornes imundo aquilo que Deus purificou. E Pedro ficou sem entender a visão. Mais adiante, os irmãos vão perceber, quando Pedro está indo orar, habitualmente, na casa de Simão, onde ele estava hospedado, chegam as pessoas que foram enviadas por Cornélio. Chegam na casa procurando por ele, e aí ele vai, depois de receber uma visão, esta visão extraordinária, ele vai falar com essas pessoas. Mas o que é interessante é que o texto fala que Deus fala para ele assim: olha, vai com eles, em nada duvidando. Deus se revela para Pedro, pedindo para que ele fosse com aquelas pessoas até Cornélio. E aí a gente pode perceber, irmãos, o agir de Deus, porque, como eu acabei de falar, Cesareia ficava no território samaritano. Além disso, Cornélio era um centurião, estava a serviço de Roma. Talvez Pedro não quisesse ir para lá, mas Deus mostra a ele que, independente de suas crenças, ele deveria ouvir a voz de Deus. E aqui traz uma lição grande para nós. Quando Deus nos falar algo, vamos sem duvidar, irmãos. Como no próprio texto diz, vá em nada duvidando. O versículo 28, interessante, que diz assim, no capítulo 10, né? E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei
um judeu associasse a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Esse aí, irmãos, é o significado da visão. Não é isso, pastor? É o significado da visão. A nenhum homem Deus tinha dito a Pedro: você considere nenhum ou imundo, porque todos carecem da glória de Deus. Todos precisam ser alcançados. E Pedro não via isso, como a gente já mostrou lá no capítulo 5, verso 31. A gente já mostrou que Pedro tinha outra visão. Mas a partir do encontro com Cornélio, sua visão muda. Então aqui a gente tem dois milagres. Chegamos ao último tópico da nossa lição, irmãos, que é Pedro pregou a família de Cornélio. Quando Pedro foi pregar para Cornélio, ele levou com ele 6 testemunhas. Por qual razão? Isso vai ficar claro lá em Atos, no capítulo 11, quando ele chega e conta para os outros irmãos o que havia acontecido. E aí, quando ele chega em Jerusalém, as pessoas vão questioná-lo e dizer assim: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Mas Pedro se justifica. E aí, ele tem agora o testemunho de mais 6 pessoas que ele levou com ele. Importante isso, irmãos, porque Pedro sabia qual era a visão que aqueles irmãos judeus tinham a respeito dos gentios. Era a mesma que Pedro tinha, que o evangelho era somente para os judeus. Mas com aquele milagre feito com a conversão de Cornélio e com a narrativa de Pedro, no verso 18, aqueles irmãos agora, eles se convencem do que aconteceu. E agora eles dizem assim: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, a gente vê aqui uma barreira cultural, uma barreira racial sendo quebrada. Porque o Evangelho, ele une as pessoas, povos de diferentes raças, diferentes culturas, num só povo, que é o povo de Deus. O sermão de Pedro, a gente pode resumir em alguns pontos. Os irmãos podem ver isso na revista aí. É que ele destaca que Jesus anunciou a salvação para Israel, mas ele é Senhor de todos. Foi cumprida a profecia de Isaías 61. Os irmãos dêem uma olhadinha nas suas Bíblias em casa. Jesus conviveu com Pedro e com os outros apóstolos. Jesus sofreu a maldição e a vergonha que não merecia, e ele fez isso por nós. Ressuscitou e foi visto por muitos. E Jesus formou discípulos para que o Evangelho fosse conhecido por todos. Perceba, por todos e não somente por judeus. Esse era o corpo, digamos assim, da mensagem de Pedro. E aí, uma coisa interessante que a gente pode aprender aqui, desse episódio de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus, orava, e suas orações, suas súplicas tinham chegado até Deus. Mas faltava para ele uma coisa. Desculpa. Faltava para ele receber a Jesus como único e suficiente Salvador. A gente estava comentando agora há pouco ali a respeito da necessidade de ouvir a palavra. Foi, pastor? O senhor quer comentar para nós? É interessante que já está próximo à conclusão, né? Mas qualquer milagre que você receba, seja cura, seja algo material, qualquer coisa que venha da parte de Deus para você, primeiramente você tem sempre que entender que tudo que Deus faz gira em torno da salvação. A gente precisa buscar a Deus não pelo benefício das coisas que Ele pode trazer, as coisas temporais, não é verdade? Temporais. Porque aquela mulher voltou a morrer. É verdade. Não é verdade? Mas a salvação que chega através da boca daquele que proclama,
ela é eterna. É verdade. Amém. E não são as obras que salvam ninguém, irmãos. Cornélio talvez fizesse mais boas obras do que muitos crentes hoje em dia. Mas não era salvo. Era preciso. A própria Dorcas também. A própria Dorcas, exatamente, que morreu e foi ressuscitada. Mas era preciso que a salvação chegasse até ele. Porque se ele fosse salvo pelas obras que ele fazia, o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Para que Cristo morreu se você pode se salvar fazendo boas obras? Não. O sacrifício de Cristo foi para nos salvar. E isso não tem obras de ninguém, não tem boas obras. Porque é o sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz, que nos purifica de todo pecado, não são as nossas obras. Então Cornélio precisava ouvir. E Romanos, tem um texto lá em Romanos, né? O Monteiro está com esse texto aí, que pode ler para nós, que mostra exatamente o fato da necessidade de ouvir a palavra do Senhor, de entender, compreender a pregação do Evangelho. Romanos, capítulo 10, versículo 17, é um texto muito conhecido da gente. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela é aumentada pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Pedro justificou suas ações, e a gente pode resumir isso em 4 tópicos. Eu vou ler um, o Monteiro e o pastor lerão os demais, para a gente ter ideia a respeito de coisas que são marcantes na pregação de Pedro e em toda a sua vida, né? Primeiro ponto é que a visão sobre queda das barreiras étnicas veio de Deus. Nós percebem que quando Pedro estava na casa de Simão, Deus aparece a ele e diz para que ele fosse junto com aqueles homens que vieram a mando de Cornélio. Só o fato de Pedro já estar na casa de Simão já era uma barreira, porque ele estava na casa de uma pessoa que trabalhava com animais mortos. Já começa aí. Então essa quebra de barreira, no caso aqui étnicas, também já veio da parte de Deus. Pastor? A ordem para seguir os servos de Cornélio também veio de Deus. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Amém. Aí é o ponto de confiar naquilo que Deus ordena para a gente fazer, independente dos preconceitos que a gente tenha, né? Não é verdade? É verdade. Tudo isso deve ser quebrado porque nós somos novos, novas criaturas, tudo se fez novo, novo entendimento. Então, aquilo que a gente tinha lá de trás, não devemos trazer para essa nova vida. Amém. O terceiro item é a ação preparatória de Deus. Nós costumamos muito dizer que Deus está no controle. E realmente Ele está no controle de tudo. Ele preparou Pedro para ir ter com Cornélio e preparou Cornélio para receber Pedro. Então, quer dizer, tudo na direção de Deus. Nós temos apenas que sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e saber quando o Espírito Santo está dando ordem para a gente seguir e para a gente se deter. Né? E a gente vê isso, muito comum a gente ver isso aqui, tanto na vida de Pedro, como também na vida de Paulo, quando ele sai a plantar igrejas. Aquelas viagens missionárias de Paulo, tudo foi na direção do Espírito Santo de Deus, né? Verdade. Amém? Amém. A vinda do Espírito Santo. Eu queria ler um texto aqui, é o verso 47 do capítulo 10 de Atos. Pedro falando: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, os gentios receberam o Espírito Santo.
Então, a vinda do Espírito Santo para aqueles homens que estavam aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio, também foi da parte de Deus. E aquilo foi um sinal de que o que aquelas pessoas, aqueles homens, os apóstolos, receberam lá no Pentecostes, logo lá no início de Atos, capítulo 2, se não me falha a memória, 2 ou 3, não me lembro agora, aquela bênção, aquela dádiva também era para os gentios. O Espírito Santo, semelhante. O Espírito Santo era também para aqueles homens, qualquer um que confesse o nome do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E chegamos à conclusão da nossa lição, e uma coisa que nos chamou a atenção aqui, é que na sua revista, você pode acompanhar na conclusão, ele diz assim, que o Evangelho ele é suficiente para alcançar opositores, como foi o caso de Paulo, como também simpatizantes, como foi o caso de Cornélio. Mas uma coisa chama atenção aí, opositor ou simpatizante, todos precisam ser alcançados. Opositores e simpatizantes, nesse sentido, se não receberam o Evangelho, estão todos perdidos. Chegamos ao fim, irmãos, então, de mais uma lição, e que fique para nós essa ideia de que o Evangelho quebra barreiras e que somente Jesus Cristo pode nos salvar. Boas obras não salvam ninguém. É preciso aceitar ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Pastor. Vamos orar, irmãos, encerrando nosso tempo de estudo. Você continue estudando em casa, buscando sempre a palavra do Senhor para lhe dar sabedoria. Vamos orar? Pai amado e santo, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, Deus, onde o Senhor falou conosco. Onde muitos detalhes, Senhor, que talvez a gente tenha esquecido ou não sabia mesmo, o Senhor veio e falou conosco, que nós possamos colocar em prática em nossa vida, Deus. Eu agradeço, Pai, pela instrumentalidade do Teu Filho Ricardo, Senhor, do Teu Filho Monteiro, Deus, que nós possamos mais e mais, Senhor, aprender para transmitir a Tua palavra, Deus. Assim como foi trabalhado hoje, Deus. Que não fiquemos somente, Deus, nos milagres, Senhor, que nós podemos ver, de cura, Senhor, de algumas coisas que podem ser feitas ao nosso redor, mas que possamos ver, Senhor, o milagre especial da salvação, Senhor, chegar aos nossos, Senhor, aos nossos da nossa casa, e que a nossa boca, Deus, proclame o Teu Evangelho, levando salvação para todos, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, nos dá um resto de semana, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Sejam abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais